cuidar da saúde mental não é sinal de fraqueza. É uma decisão estratégica. Tenente Rejane, psicóloga e veterana da Marinha. Atuou por mais de 8 anos junto aos comandos anfíbios, psicologia operacional, estoicismo, crises emocionais e como civis podem se beneficiar dessas ferramentas. Primeira coisa que a gente olha, o cara é fortão, né? Olha a mulher lá, caraca, olha quantas barras ela faz. Essa pessoa vai conseguir o curso. E aí, em algum momento, toca o sino. Caraca, o aluno tal pediu pra ir embora. Pô, caraca, nunca imaginei. Ocorre, né, de a gente subestimar uma pessoa que fisicamente não é o exemplo, não é o modelo, e superestimar uma pessoa muito forte. Como, né, se fosse o físico o determinante pro sucesso. Aceita que dá menos, né? E aí você vai ficar relutando com relação à injustiça de ser punido coletivamente. Então, assim, não é se vai sofrer, não é se vai errar. Quando acontecer, como você vai agir? Brasil na Escuta começa agora. Fala, tropa, seja bem-vindo a mais um episódio do Brasil na Escuta, um podcast, um espaço voltado para saúde e desenvolvimento. Então hoje vai ser um episódio muito especial. A gente conta com a presença da psicóloga Rejane. Ela trabalhou por mais de 8 anos em uma tropa de elite da Marinha do Brasil. Ela vivenciou na prática a psicologia operacional. É uma referência no assunto hoje. E a gente vai aprender juntos aqui com ela, acho que vai ser muito legal. Ela veio do Rio de Janeiro diretamente para estar aqui com a gente, dedicando o seu tempo. Então, muito obrigado e seja bem-vinda. Obrigada, Gabriel. Fiquei muito honrada com o convite, de verdade, em poder trazer um pouco da minha experiência, do meu conhecimento. E vamos lá, né? Espero contribuir aí da melhor forma para que esse podcast alcance um número de pessoas, tenha um impacto real, com foco na saúde mental. Que legal. Acho que essa é a nossa missão hoje. Sim, acho que de vida, né? Uhum. A gente, enquanto psicólogo, tem essa missão aí. Verdade. Desde quando se forma. Eu acho muito legal isso de trabalhar com pessoas, porque, não sei, eu acho que é uma oportunidade também, né? De experiência, de vida, assim. A gente se impacta muito com a história das pessoas e com o que elas dividem em relação ao que elas estão escutando aqui. Então, acho que vai ser muito especial conhecer a sua experiência, assim. A psicologia operacional é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa, assim... Eu mesmo, como psicólogo, acho que vou aprender bastante coisa, porque é um trabalho bem específico. Sim. E muito importante também. Eu acho que antes da gente falar sobre isso, uma curiosidade, você entrou, se você pudesse contar um pouco, assim... Como você chegou na Marinha? Você já chegou como psicóloga? Como você foi parar também numa tropa de elite, assim, tão diferenciada? Foi desde o início da sua carreira? Se você puder contar um pouco para o pessoal conhecer. Sim. Eu ingressei na Marinha como oficial temporário em 2013. E sim, foi como psicóloga, né? Tive uma experiência como estagiária, uma instituição da Marinha também, de ensino na Escola Naval. E foi ali que eu conheci, né? Assim, eu não sabia, acho que diferente, né, de antigamente, hoje em dia as pessoas já têm conhecimento, né, do oficial temporário, do militar temporário, né? Uhum. Naquela época eu só fui conhecer no estágio, né? Enfim. E aí, não pensava naquilo ali como uma possibilidade, mas eu falei, por que não, né? E aí eu tentei por 2 vezes, entrei em 2013 como psicóloga, né, oficial temporária na Marinha. E com relação à tropa de elite, eu fui conhecer um pouco antes, né, da existência. Não no estágio, porque, enfim, eu conheci meu marido, né, meu atual marido. E aí, ele comentou que tinha um sonho, né, de se tornar um operador especial. Eu falei, gente, o que é isso, né, comandos anfíbios? Então, eu não conhecia até então. Fui conhecer e superficialmente também, né, quando ele sinalizou essa vontade de fazer um curso de operações especiais. Então, quando eu ingressei, eu nem sabia que ia trabalhar com isso, na verdade, né? E aí, quando eu fui informada, olha, você vai, né, apoiar o curso especial de comandos anfíbios. Opa! Falei, amor, né? Já liguei para ele. Olha o que está acontecendo, enfim, e compartilhei. E ele, caramba, que coincidência. Uma realmente feliz coincidência até, né? Porque foi ali que eu não é que me descobri como profissional, mas eu encontrei a minha paixão, sabe? Profissional. Então, foi tudo muito ao acaso. Não um ingresso. Será que foi ao acaso ou será que era para acontecer? Porque muitas coisas deram certo, né? Foram muitas coincidências, de verdade. E aí, eu apoiei o curso desde quando eu ingressei na Marinha, em 2013. Então, ocorreu dessa maneira, né? Não premeditada,
Mas deu tudo certo. Naquela época, foi 2013, né? 2013. Tá, então eu não sou muito bom de conta, acho que 12 anos atrás. 12 anos atrás? É isso aí, 12 anos atrás. Então, naquela época, você estava chegando lá, você já tinha feito estágio e tudo, e você até falou que na época você conheceu, hoje que é seu atual marido. Na época era namorado, então estamos há 15 anos juntos. Eu já sei, mas só para dar eu acho que é legal. Na época era um sonho ele estar no comando dos anfíbios? Isso, era um sonho. E pode falar se foi conquistado esse sonho? Sim, foi conquistado. Que legal. Foi conquistado, graças a Deus. Eu tô falando isso porque provavelmente muitas pessoas que estão nos assistindo possam ter esse sonho também, ou outros sonhos, né? E eu acho que a gente olhar para histórias que deram certo, a gente vê que é possível também, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de, quando a gente vê as pessoas já num patamar, assim, de universos muito, muito seletivos, a gente pensa, caramba, como a gente esquece de ver a jornada que foi para chegar até ali, né? O caminho que foi construído para estar lá. Sim. E às vezes a gente quer estar nesses lugares, mas não faz a nossa parte para estar lá. Então, olha que legal, as coisas às vezes elas começam através dos sonhos, né? Sim. Do acreditar, do escolher aquilo. Muitas pessoas, elas enxergam, né, os operadores especiais, né, aquele lugar, né, pertencer a uma tropa de elite como algo inalcançável, e não é. Uhum. É claro que, né, assim, falando da minha experiência, né, na época, enquanto noiva, já era noiva, acompanhando toda a preparação dele, não é fácil, sabe? Realmente precisa de dedicação, preparação física, preparação psicológica, emocional, sabe? O apoio da família é muito importante. Então, eu acompanhei essa preparação e realmente precisa se dedicar. Não é inalcançável, não é, tá? Mas a preparação física, psicológica, emocional, o apoio familiar são fatores indispensáveis para você conquistar, sabe? Então, é possível. Talvez te diferenciou isso, você conseguir vivenciar esses dois lados, né? Sim. Talvez os 3 lados, eu acho. Você foi psicóloga, aí você foi familiar, você foi esposa. Então, e hoje você trabalha com a psicologia operacional. Sim. E isso também envolve outras forças, envolve também civis, como funciona assim? Então, eu, depois que fui de baixa, né? Enfim, foram 8 anos, depois que eu fui de baixa. Mas assim, até antes, né? Assim, começando, o que eu vou fazer, né? Eu quero muito trabalhar com isso, mas não mais na instituição, porque eu iria de baixa. E aí, assim, aqui no mercado, né? Aqui fora, não tinha nada voltado especificamente para esse público, né? Preparação psicológica para cursos operativos, preparação psicológica para civis que querem ingressar na vida operativa. Eu falei, caramba, tá aí, né? Eu vou conciliar a minha paixão por algo que eu vejo que não existe no mercado. Então, hoje eu trabalho com preparação psicológica, né, para cursos operativos e também, né, para cursos operativos são policiais militares, policiais civis, militares das Forças Armadas, funcionários de segurança pública, né, que querem se preparar para ingressar em algum curso tático, e também civis que querem se preparar para um concurso e ingressar na segurança pública e defesa, né? Então, hoje o meu trabalho é voltado para esse tipo de serviço, né? Graças a Deus está dando muito certo. Enfim, acho que as pessoas elas estão entendendo, né, a importância do psicológico. Que bom. Sim, para a saúde mesmo, né, para a vida, para o dia a dia, mas também para a performance, sabe? Então, é o que eu faço, né, hoje, atualmente. E é realizador, assim, sabe? Assim, eu nunca tinha sentido assim, essa paixão profunda, sabe? Por algo que eu faço diariamente, sabe? É o acordar e deitar, acordar empolgada, empenhada para aquele dia e ao finalizar um dia de trabalho, terminar um dia satisfeita, sabe? Com o que eu estou fazendo. Então, realmente, é um trabalho realizador. Deve ser muito realizador também quando você vê as pessoas alcançando os seus sonhos, né? Assim, a aprovação ou entrando, assim. Isso acontece? Sim. Eu falo, né, assim, para todo mundo que entra, né, pro participante do programa de preparação psicológica, cada um deles, cada sonho ali possa também ser o meu, sabe? Que legal. A torcida para que dê certo.
enfim, não tem como não viver aquilo ali junto com a pessoa, sabe? Porque eu vejo, né, assim, gente, eu acompanho por algumas semanas e eu vejo o quanto realmente há uma dedicação, uma entrega, um investimento financeiro, sabe? Então, aquele sonho passa também a ser o meu. Então, eu fico, né? Mesmo que depois que acaba o programa, né? O programa ele tem a duração de 10 a 12 encontros, eu mantenho contato. E aí, se o curso já começou, né? Assim, ó, quando tiver uma licença, me dê notícias, né? E se o curso ainda não começou, né? Muitas pessoas começam a preparação psicológica com bastante antecedência. E aí, de tempo em tempo, e aí, como é que você tá? Como é que tá o treino? Como é que tá a preparação? Precisa de alguma ajuda? Então, eu mantenho esse acompanhamento por conta disso, né? Assim, por entender que, caramba, vamos lá, vamos torcer. É mais uma pessoa apoiando, Sim. né? Você então vive muito, junto, né? Vivo junto. E é muito legal ver o quanto realmente a preparação proporcionou mudanças reais, sabe? Na forma de viver a vida, naquele clique, assim, caramba, no curso, né? Então, assim, realmente há uma preparação para viver as semanas, né? Alguns cursos duram 3, 4, 6 meses, para viver aquelas longas semanas muito mais preparado. Então, realmente, é muito bacana, assim, sabe? Não tem preço ver isso acontecer e ver essas pessoas se formando, sabe? Claro, nem todo mundo consegue, né? Mas eu vejo que a capacidade da pessoa lidar até com esse insucesso, né? É diferente, entende? Então, sim, é maravilhoso. É o que você chama de preparação psicológica, né? Isso. Você constrói essa tolerância ao mal-estar, talvez a resiliência. Sim, resiliência. A regulação emocional e como isso impacta o corpo também, né? Sim. Porque assim, né? Fica muito claro, assim, quando a pessoa inicia lá no primeiro encontro, eu falo, você vai ver que tudo que a gente vai trabalhar aqui não é para o curso. Você vai ver que é para a sua vida. Então, assim, o foco é o curso? É o curso. É preparação para o concurso público? É preparação para o concurso público. Mas é para a vida, né? Então, assim, é um benefício que se estende. Então, e a pessoa vem com esse relato. Caramba, melhorou minha relação, melhorou o meu dia a dia no trabalho. Caramba. E é muito legal, sabe? Demais. Ver que não é... Eu falo, a gente vai focar, né? É focado nisso aqui. Mas é óbvio que quando você trouxer a demanda da sua semana, né? Você vai trazer experiências, momentos, situações do seu dia a dia. E a gente vai construir um trabalho em cima disso, né? Sempre linkando com o desempenho no curso, com o desempenho no concurso, mas, assim, na nossa vida, a gente vê que a gente não separa, né? Sim. Você não é o Gabriel, eu não sou a Rejane em tal lugar, e quando entra em outro lugar, em outro ambiente, é outra pessoa. Não, nós somos uma pessoa, né? Então, com problemas, com emoções, com sentimentos. Então, não tem como separar, né? E aí é isso aí que esses relatos, né, eles trazem a cada encontro. E o sorriso, né? Quando assim, e aí, como é que foi a semana? Então, mesmo quando tem alguma situação que tenha sido desafiadora para eles, sabe? Para elas também, que tendo mulher, né? Quando às vezes começa assim, não, aconteceu tal coisa, mas um sorriso que expressa a felicidade por ter conseguido lidar com a situação desafiadora, né? Então, começar atendimento com um sorriso. Né? Sim. Porque se lidou com uma coisa, tem chance de lidar com as outras também. É isso. Tá trabalhando na resiliência, né? Que todo mundo... Muita gente pergunta assim, Rejane, muitas, né, interações ali nas minhas redes sociais. Rejane, qual é a característica mais importante no operador especial? Gente, não tenha dúvidas. Resiliência. E assim, operador especial nossa... né? Psicólogos, sim, empresários, enfim. Como que você poderia descrever a resiliência, assim? Para caso alguém ficou com alguma dúvida, assim. Então, a resiliência, né, de maneira muito resumida, é a capacidade de lidar com as situações, né, desafiadoras, situações estressantes, de forma a aprender com os erros, né? Não permitir ficar abalado, ressignificar aquela experiência, né? Então, assim, cair, levantar, aprender, crescer. Então, essa capacidade de aprender com as situações.
Eu sempre trabalho, né, que a resiliência envolve o controle, o compromisso e o crescimento. O controle, o que você pode controlar? O que está sob sua responsabilidade? Né? O que você pode fazer? Qual o seu compromisso com aquela situação? Qual o seu compromisso com você diante daquela situação? E como você pode crescer com aquilo? Sabe? Então, assim, são os 3 Cs. Dá um sentido, um significado, assim, né? É isso. Né? É entender que, assim, em um curso, em missões, né? A gente está falando de curso, mas, assim, não é só curso, são as missões reais que acontecem, as operações reais que acontecem. Muitas coisas a gente não pode controlar, sabe? O tempo, o desempenho, né, das outras pessoas, o cansaço, a dor. E se a gente focar nisso, e na nossa vida, assim, né, assim, a gente conversando com um amigo, a pessoa fica só focada no problema, ok, né? O meu marido às vezes faz isso comigo, ok. O que você pode fazer? Né? Como você pode resolver isso? O que está sob o seu controle? Então, assim, é entender que existe uma situação desafiadora, existe um problema, é real, muitas vezes é real, são reais, né? Mas e aí? Como você vai lidar com isso? E olha a importância da gente saber diferenciar o que está no nosso controle e o que está fora do nosso controle, né? Exato. E aí, assim, né, é curioso que eu vejo que não sou uma operadora especial, né? Acompanhei o curso por muitos anos, mas não fiz o curso. Mas como que eu enxerguei, né, assim, com esses anos de experiência, que foi essa percepção foi intensificada até quando eu comecei, né, quando eu desenvolvi o programa, perceber que a gente não precisa fazer um curso de operações especiais para entender e sentir o que esses operadores sentem, o que esses militares sentem, esses policiais sentem, sabe? Porque é a nossa vida, na verdade. Então, eu percebi como as coisas acontecem em pessoas, né, meros mortais como nós, né? Sim. Virou a chave assim quando eu me tornei mãe. Falei, caramba, é uma experiência, sem dúvidas, que trouxe muita felicidade, muita alegria para minha casa, né? Para mim, para meu marido, para nossa família. Mas também é uma situação muito desafiadora. É uma experiência muito desafiadora, sabe? É uma mudança, assim, que tu fica, caramba, né? Tipo, a tua vida, e mesmo tendo sido planejado, programado, eu falei, caramba. E aí, assim, eu me percebi sendo acometida por emoções muito intensas, emoções negativas muito intensas, que estavam relacionadas a um serzinho, né? Que eu escolhi ter, né? Que eu planejei, que eu desejei. Falei assim, gente, eu não... Sabe? Como assim, né? Eu tô me percebendo tão afetada por uma situação ao ponto de não conseguir me controlar, sabe? Eu falei, cara, não pode ser assim. O que está sob meu controle? Desculpa te interromper. Nada. Na época você estava grávida ou você já tinha... Já tive, já tinha, meu bebê já tinha nascido, né? Meu filhinho. Ainda tem essa questão biológica, assim, né, da mulher, que o corpo, hormônios e tudo. Assim, não é que não foi difícil. Não foi fácil, nem foi difícil, sim. Acho que foi um processo que realmente eu me preparei psicologicamente para aquilo, para viver aquilo ali, sabe? Então, mas assim, com o nascimento, né, assim, o não dormir, a privação do sono, foi muito difícil, sabe? Ele acordava mais 8 vezes por noite. Meu Deus, quando essa criança vai dormir? Então, assim, né? E você acorda no dia seguinte cansado. E aí aquilo assim, caramba, eu tô muito afetada. Eu tô com muita raiva, sabe? Eu tô muito frustrada, porque eu tento de tudo e não funciona. Eu falei, caramba, calma aí. Tem coisas que a gente não pode controlar, né? Então, o que eu posso controlar? A forma como eu escolho lidar com aquela situação. E saber disso deixou mais fácil de... Deixou mais fácil. Lembrar disso, né? Talvez. Lembrar disso, assim, né? Quando eu pensei, né? O que fazer, com o que trabalhar, e eu pensei no programa, e à medida que eu montava o programa, né? Eu falei, gente, eu vivo tudo isso. Eu utilizo essas ferramentas. Eu pratico isso. Então, quando... assim, né? Quando eu estava construindo e vi que aquilo ali tudo que eu estava colocando não era só o que eu acreditava que dava certo. Era o que eu via que dava certo.
Então, assim, não fiz um curso de operações especiais, não fiz nenhum curso tático, mas a minha vida, né, a minha experiência, a minha vivência contribuiu para elaborar um programa prático, sabe? Que realmente funcionasse. E foi a partir, assim, né, não só da minha experiência como mãe, óbvio, né? Enfim, tem toda a minha bagagem profissional. Mas eu falei, gente, eu tenho que focar no que eu posso controlar. E aí foi quando eu descobri o estoicismo, sabe? Eu ia te perguntar disso. Foi aí que eu descobri o estoicismo. Não pelos livros primeiro, mas assim, gente, é o que eu posso controlar. É o que eu posso controlar. É o que eu posso fazer. E aí, pesquisando sobre isso, comecei a ver vídeo no YouTube falando sobre a filosofia estoica. E aí, descobri, né, Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto. E, caramba, é isso. Aí eu linkei, caraca, estoicismo para dores especiais. A filosofia estoica, né, ela tem como fundamento, né, que você deve focar no que você pode controlar. Uhum. Aceitar com firmeza o que você não pode controlar, sabe? E aí virtudes como autocontrole, como coragem, disciplina, sabedoria. Falei, cara, assim, você não é uma luz? Sim. Cara, é isso. Como que a mesma coisa de uma linguagem diferente? Assim? E eu falei, cara, é isso. E exatamente a filosofia estoica, ela prega, né, exatamente o que a gente espera de um operador especial, por exemplo. Que é essa questão de se adaptar às coisas que vão acontecendo, às adversidades, né? Isso. Porque o problema não são as coisas que acontecem com a gente, mas como a gente reage às coisas que acontecem com a gente. Então, nós somos as respostas dos nossos problemas, né? E é muito interessante como isso também, as terapias comportamentais atuais, ainda usam esse conceito, né? Sim. Então, o estoicismo, que eu acho muito curioso isso. Você começou a estudar e você se inspirou nisso porque encontrou essa conexão que você trouxe. E você traz, assim, uma coisa... Você falou que você conectou com esse trabalho nas Forças Especiais, né? Uhum. E isso junto com... Uma dúvida que eu tenho. Sim. A filosofia estoica, pelo que eu me lembro, eu sei muito pouco, tá? Mas tem uma coisa, essa questão do enfrentamento, né? De lidar com as coisas. Então, corre um risco desse enfrentamento acabar... a pessoa que interpretar errado essas ideias, acabar negligenciando as emoções? Como que essa filosofia estoica lida com as emoções? Sim. Assim, só vou até abrir um parêntese, né? Tem pessoas que têm críticas, né? Que criticam a filosofia estoica por entender que é quase que, assim, como não fosse... Porque assim, vamos lá. A filosofia estoica diz que o que você sente advém da forma como você interpreta a situação. Uhum. Que também é a mesma forma que a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem como fundamento, né? Sim. O que você pensa, né, uma situação, né, faz você pensar, interpretar de uma forma, sentir, né? Então, a filosofia estoica também tem isso como fundamento, né? E tem algumas críticas com relação à filosofia por entender que ela negligencia, né? Tipo assim, pô, como assim eu não vou sentir? Nós somos seres relacionáveis, então a gente sente, a gente é afetado pela situação, pelas pessoas, né? Mas ela não negligencia, porque a questão não é não sentir, sabe? É o que você faz a partir daí. Então, não é você não sentir raiva. Ao contrário, seja sentir, né? Só que assim, você não se permitir ser dominado por aquele sentimento. Tá? E eu falo muito assim, no curso, né? Nossa, eu tenho medo de altura, eu tenho medo... Gente, está disponível não sentir medo? Não tá. É isso. Não está disponível não sentir medo. Mas como a gente pode lidar com isso? Como você pode lidar com isso? E aí, com um trabalho estratégico, né? Desenvolver uma estratégia para lidar com aquela situação. Sim. Sabe? Eu me identifico totalmente com isso. Eu acho que é importante a gente falar, até porque talvez essas críticas venham de uma interpretação equivocada do raciocínio, né? Porque assim, não dá para, né, levar ao pé da letra tudo que está ali. Como aplicar aquilo ali, como tornar aquele conhecimento prático,
sabe? Então, assim, as pessoas têm muita ideia de que um operador especial, ele não tem medo, ele não fica triste, ele nem erra, sabe? E como é que é na realidade? Acontece, fica triste, fica com raiva, erra. Eu tenho uma experiência, assim, né, que me veio muito à cabeça na hora. É uma situação que aconteceu, né, comigo, com meu filho, né, e meu marido. A gente foi levar ele para tomar vacina, né? E aí, na hora, deu errado. Ele ficou tão nervoso, coitado, que tem 3 aninhos, né? Ele ficou nervoso e aí, na hora ali que a moça foi injetar o líquidozinho, a seringa explodiu. Explodiu? Estourou assim, tipo, soltou a parte da agulha, né? Saiu. Aí, enfim, né? Foi influenza pra tudo quanto é lado, menos pro braço da criança. Falei, ai, caramba, meu filho não tá imunizado. Ai, agora? Ele tá exposto ao risco. Desesperada. A mãe entrou em desespero, né? Aí, só que assim, né? Na hora eu não me toquei que não poderia fazer uma nova aplicação. Porque não se tinha noção, né, do quanto que tinha entrado no bracinho dele. Então, presume-se que alguma quantidade entrou, então imunizado ele está. Mas na minha cabeça ele não estava imunizado. Nossa, Gabriel, uma raiva, assim, sabe? Uma frustração. Falei, não acredito. Como assim ela vai colocar de novo? Mesmo eu sabendo que aquele era o protocolo. Como assim? Meu marido, você tem o que fazer? Você sabe mais do que ela, que não pode? Aquilo ali foi me ajudando a me autorregular, sabe? E aí, passado um tempo, né? Eu, caramba, amor, eu tô muito chateada. Eu também fiquei chateado. Mas eu não podia fazer nada, a não ser acalmá-lo, que ele tava, né, chorando. Falei, caramba. Então, assim, como a gente vê, né, que um operador especial é uma pessoa, né, com sentimentos. Sim. Que precisa também lidar com as suas frustrações, com os seus fracassos. Mas o que eu percebo, como a resiliência faz diferença. Com certeza. Sabe? E é aquela base que a gente estava falando, né? Assim, o que você pode controlar. Eu vejo, né, que errar, saber lidar com erro. Assim, muitas pessoas chegam no programa de preparação e aí, vamos lá, gente. Vamos desconstruir essa imagem de um guerreiro inabalável, tá? Claro, eles têm uma força, uma resiliência admiráveis. Os operadores especiais foram construídas, né? São admiráveis. Mas, assim, são seres humanos. E que aprendem, né, no dia a dia, durante a vida militar. Então, assim, não é só o curso, né? Não é quando chega no curso que eles vão aprender a ser resilientes. Não é. A vida militar ensina isso, né? Você também deve ter vivido isso, né, enquanto oficial, também vivi, então a gente tem que lidar com a licença que não toca, né, se programou, né, vou sair tal hora, tenho um compromisso, às vezes uma missão que foi adiada, né, o término foi adiado, e aí você tem que ligar para casa e falar, não vou, né, não volto, tem meus planos. Então, assim, a vida militar ensina isso. Uma missão que você não faz ideia de como você vai executar, mas Exato. Você tem que aprender. Exatamente. Então, a resiliência é uma característica indispensável. E eu acho que realmente é o que diferencia, sabe? Esses profissionais da maioria, assim, né? Muito por essa capacidade. Então, quando a pessoa chega, né? E concluindo até a ideia, é isso. É desconstruir essa imagem de um lugar, assim, né? Daquele que a gente começou falando. É inalcançável esse sonho, né? Ele conquistou esse sonho? É possível? É possível. Então, assim, só que você precisa estar preparado, você precisa entender quais são os seus pontos fracos, sabe? Quais são os seus padrões, os seus padrões comportamentais, seus padrões cognitivos. A gente vai mapeando isso, porque, assim, o programa, né, eu tenho como fundamento a TCC. Então, eu trabalho isso, né? Como você enxerga a vida, como você lidar com seus desafios. E aí, assim, mapeando, entendendo esse funcionamento, né? A pessoa fala assim, caramba, é mesmo, caraca, é assim mesmo. E aquilo ali começa a fazer sentido para ela, sabe? E uma chave começa a virar. E eu acredito de verdade que, claro, se você lê sobre filosofia, né, sobre a filosofia estoica, ajuda. Você buscar o conhecimento nos livros, ajuda, sem dúvida. Mas, na prática, todo aquele conhecimento, todas as frases de motivação que você leu, né, os livros, faz sentido. Então, o processo, ele se dá
ele ocorre, né, respeitando a pessoa, o tempo dela de processar e entender, né? E aí é aí que é quando a mudança ela é consistente e duradoura, sabe? Porque é um processo. E aí eu sempre enfatizo, gente, não fique pensando, né, que você precisa desenvolver, né? Muitas pessoas, assim, não é que não tem resiliência, muita gente tem essa capacidade, outros não tem tanto, a gente precisa, né, desenvolver realmente melhor, mas não fique achando que ao acabar o curso, tá safo. Não tá, né? Essa é uma característica que precisa ser desenvolvida, né, constantemente. Uhum. Constantemente, tá? Então, mesmo aquele operador especial que durante o curso, foi safo, conseguiu ali, demonstrou essa capacidade, está muito bem desenvolvido. Se acabar o curso, aquilo ali, né, essa mentalidade não permanecer, não continuar sendo construída, a pessoa, né, assim, é como se, tipo, se você não utiliza, você perde a capacidade, Sim. aquilo ali enfraquece. Uhum. É igual um preparo físico, né? Você está ali malhando na academia todo dia. Se você parar de malhar, cadê o músculo, né? Cadê a definição? Sim. Aquilo ali se perde, né? Então, e aí eu penso, gente, não foque só no curso. Depois que se forma, né, assim, militares, né, policiais militares, imagina a operação real. Pense sempre na aplicação de tudo isso depois que acabar o curso. Você precisa continuar desenvolvendo. É só o começo, então, né? É só o Nossa! Eu vivi na prática, né? Uhum. Achar que acabou o curso. Tá, foram 6 meses, né? Não, acabou. Acabou não. Vieram as missões, as operações, né? Ou falar assim, viagem daqui a 2 dias. Quando você volta, previsão dia tal. Né? A previsão pode mudar. Né? Então, assim, primeiro, né, as pessoas ficam assim, eu percebo que eu não sou muito resiliente. Gente, dá para desenvolver essa resiliência, né? Mas é isso. É com prática. É no dia a dia. É algo que é construído, né? Isso mostra a importância da gente não se apegar a rótulos, né? Porque, assim, às vezes as pessoas comentam de uma forma como se elas fossem de um determinado jeito. Tipo, eu sou preguiçoso, eu sou procrastinador, eu sou desatento, eu sou... Mas ninguém é nada, a gente está assim, a gente tem essas dificuldades, a gente pode olhar para elas e desenvolver elas, treinar elas, né? Uhum. Como você falou da prática, eu acho muito importante isso que você colocou, assim. Um piloto, ele vai aprender a pilotar pilotando também, né? Claro, ele vai ter a teoria, mas ele vai ter que ter horas de voo. Um atirador, ele não vai treinar só ali nas condições de perfeito conforto, ele vai treinar na adrenalina, no caos e confusão. E é assim que vai se desenvolver, né? Na prática. Acho que é a importância da prática. E para todas as áreas também, para quem é civil, que esteja nos acompanhando, né? Eu acho que isso faz muito sentido isso para as áreas de cada um também, né? A gente termina a faculdade, é só o começo. É só o começo. Eu acho que a Regiane falou muita coisa legal aqui, né? Eu tô até dando uma síntese já para quem está assistindo, para quem começou a assistir agora, por algum motivo. Então, ela já falou muito de autoconhecimento, de resiliência, da vida real que a gente falha, que a gente erra, isso todos nós, né? Sim. Então, não é sobre não querer errar ou querer ser perfeito, mas aprender com os erros, que é o que elas chamam até de resiliência, né? A gente aprender com as condições adversas. Isso. E eu acho que seria muito legal a gente introduzir um pouco para tirar algumas dúvidas, caso as pessoas possam estar com dúvidas em conceitos. Bora. Eu pensei da gente começar falando assim, se você puder explicar o que é a psicologia operacional de fato. E se existe diferença quando a gente fala assim, psicologia operacional para psicologia militar. Para uma pessoa que não conhece esse tema, assim. Vamos lá. Existe, às vezes, uma confusão, né? Por entender como sendo a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. A psicologia militar é uma área mais ampla, tá? A psicologia operacional, ela pode estar dentro da psicologia militar, tá? Então, a psicologia militar é uma área mais ampla e que atende, né, ao militar desde a seleção até a saída para a reserva. Entendi. Tá? A psicologia clínica, ela também está dentro da psicologia militar. Tá? E a psicologia operacional, ela é uma área mais específica, né? Voltada para a performance do militar, tá? Do profissional.
Então, assim, a gente trabalha a questão das emoções, comportamentos, né, das relações, mas voltada para a performance. Entendi. Então, é a avaliação, né, é o acompanhamento durante a preparação, é o acompanhamento durante e após missões. Tá? Então, essa é a principal diferença, né? Que é o que você propõe no seu protocolo, nesse programa. Isso. Tá? E assim, lembrando, né, assim, que não dá para pensar só na psicologia operacional aplicada na fase de preparação, né? É importante que ela esteja presente após as missões também. Né? Assim, como é que esse profissional, como que esse militar, né, ele retornou da missão? Porque, assim, né, tudo é estigma, né? Assim, a ideia de uma pessoa inabalável, né, que não sente, né, que não se afeta. Então, assim, como que essa pessoa retorna de uma missão, de uma operação? Então, assim, vamos trazer para algo também mais, né, prático do nosso dia a dia. Assim, os policiais, né, que estão ali diariamente atendendo ocorrências de homicídio, confrontos, né, vendo famílias sendo, às vezes, né, impactadas por alguma situação de violência. E, assim, como é que esse cara, após um dia de trabalho, após atender diversas ocorrências, retorna? Nossa. O que a gente espera, né? O que nós, enquanto sociedade, esperamos dessas pessoas? Que após atender, né, após enfrentar situações tão extremas quanto essas, volte para casa, tome um banho, né? Durma e volte no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. É como se nós não permitíssemos que ele sentisse a dor, que ele sofresse. Sabe? Verdade. E aí, então, assim, é importante que a psicologia, né, seja a psicologia operacional, psicologia clínica, enfim, esteja presente, se faça presente durante e após missões. Né? A gente precisa realmente desconstruir essa ideia, né, de que um militar, um profissional que atue na área da segurança, não possa sentir, não possa sofrer, não possa ficar triste, não possa ter depressão, ansiedade. Porque quando a gente negligencia isso, ele sofre, a família sofre. Isso impacta a instituição, isso impacta a sociedade. Né? A gente vê, né, assim, até saiu uma matéria recente que contemplou o período de 2020 a 2025. Né? Que a matéria falava da Polícia Militar de São Paulo até, de que nesse período ocorreu 3.500 afastamentos. Por questão de saúde mental. Por questão de saúde mental. Então, assim, olha o impacto, ainda que a gente não pense nele enquanto pessoa, né? Não somos sensíveis a esse ponto. Vamos falar dessa maneira. Olha o impacto disso para a sociedade. Né? Então, ao passo que a gente negligencia a saúde dessas pessoas, a gente também é impactado. Sabe? E, assim, é muito forte isso. Assim, eu fico realmente... Isso me mexe um pouco comigo, sabe? Porque ver que muitas pessoas estão em sofrimento e não buscam ajuda por conta desse estigma de que eles não podem sentir, de que eles não podem errar. Então, assim, eles, claro, poxa, mas eles não passam por um, né? Tem uma seleção, passam por um concurso, passam por um período de formação, tem avaliação psicológica para entrar, para ingressar. Mas foi o que eu te falei, não acaba aí. E não acaba ali. E são pessoas. Sim. Sabe? Então, assim, são treinados. Por isso a importância do acompanhamento psicológico, da psicologia operacional presente, durante a preparação, durante as formações, durante os cursos. Por isso que é importante o psicólogo, a figura do psicólogo presente, durante e após as missões. Sabe? Porque é isso. Não acaba quando a pessoa se forma, não acaba depois que ela veste a farda, não acaba depois que ela tira a farda, né? Nos seus momentos de folga, de licença. E são pessoas, sabe? Então, realmente, isso mexe comigo. Porque a gente, né,
eles, enquanto profissionais, nós, né, enquanto sociedade, lá de cá, a gente tem sofrido muito, né, com a violência, com a criminalidade. E aí, né? Então, assim, eu tô sofrendo, imagino que você também, de alguma forma, seja impactado por isso. Com certeza. E por que essas pessoas não seriam? Sabe? Sim. Eu acho que é muito importante fala como essa sua, da gente humanizar as coisas também, né? Às vezes a gente materializa muito, assim, a gente olha que nem você falou do policial, e a gente tá olhando a farda, né? Tá olhando, sei lá, a viatura, é muito materializada essa ideia, são pessoas ali, como a gente tem que humanizar mais. Eu acho que o digital, a relação com o digital hoje, o mundo online também, pode acabar tendo esse risco. Claro, tem muitos benefícios, mas esse lado extremo de, às vezes, a gente materializar muitas coisas e esquecer que ali tem uma pessoa com a sua vida, com seus problemas, com suas dificuldades. Imagina como o ambiente de cada um ali é afetado também, né? O ambiente familiar, Sim. Né? Como a gente está falando aqui. E eu, assim, eu também admiro muito o trabalho policial, assim. Eu acho que, assim, quando a gente está do lado de uma viatura, a gente tem que sentir bem, sentir seguro. É isso que tem que ser esperado da sociedade. A sociedade tem que estar junto de quem representa a sociedade. Tem mesmo. A gente tem que olhar mais pro que é em comum entre a gente, né? E não pelas diferenças, porque aí vem essas questões de diferenças que ficam dividindo muito as pessoas. Diferenças políticas, diferenças diversas, assim, que só faz mal para a sociedade no final. Né? Então, acho que parte do nosso espaço aqui também é voltado para a comunidade militar, querendo aproximar as pessoas, inclusive por isso que a gente sempre mostra o quanto os civis aqui são bem-vindos. Com certeza. Pessoas que às vezes não têm nenhuma noção. Acho que em São Paulo, parece que, principalmente quando a gente fala de Forças Armadas, as pessoas não entendem muito, assim. Eu acho que no Rio, não sei, parece que a cultura já é mais próxima, não sei. Por exemplo, eu tenho muitos amigos de faculdade, de fora do Exército, que não conheciam nada das Forças Armadas, que não tinham família militar, que não... E aí acaba ficando mais os estereótipos do que a realidade. E olha que legal a gente mostrar a realidade, né, das coisas que é a vida real, né? Sim. Lá no Rio tem, né, não sei se aqui em São Paulo já aconteceu, né, mas já no Rio, assim, vai preciso, né, o emprego das Forças Armadas, né, no ambiente urbano ali, que foi a garantia da Lei da Ordem, né, a GLO. No Complexo da Maré. Isso, também teve essas operações, né, em outras comunidades, mas a mais conhecida foi do Complexo da Maré, né. Então, assim, realmente há uma participação maior das Forças Armadas junto à sociedade, por conta da necessidade mesmo, né? De lá, da criminalidade e tal. Só que, acho que até diferente, não sei quando que você ingressou, né, nas Forças Armadas. Eu entrei em 2016. 2016, um pouco depois de mim. Quando eu tentei, assim, não se tinha, isso não era, né, assim, você não conhecia, assim, aqui não se conhecia, né, pelo menos os lugares que eu frequentava, né, os ambientes da faculdade, assim, não se falava muito disso, né. Inclusive, até falando sobre isso agora, eu lembrei que quando teve um trabalho, né, de psicologia organizacional. E aí, né, cada aluno tinha que escolher lá uma área sobre a qual falar, sobre a estrutura, né, hierarquia, enfim, né, na parte de organização. E todo mundo levando de empresas privadas. Eu estava, na época, fazendo estágio na Escola Naval. E aí... Esse é um negócio muito diferente. E aí eu falei, cara, eu vou falar sobre a participação das mulheres nas Forças Armadas. E aí, estudar aquilo ali, né, realmente me fez conhecer mais sobre esse universo, sobre a realidade. E foi até uma surpresa para o professor. Gente, ué, como assim, né? Tipo, todo mundo falando de coisas mais conhecidas, né? E aí, eu cheguei com um trabalho sobre psicologia militar, né? Especificamente sobre as mulheres naquele ambiente. Então, mas acho que hoje em dia já está mais conhecido, né? Assim, tanto que aumentou até a procura para ingressar nas Forças Armadas como militar temporário, né? A concorrência está grande até, o pessoal tem que estudar para poder né, conseguir uma vaga. Mas acho que é isso. Para falar, né, assim, esse espaço aqui que vocês abrem para falar sobre saúde mental, né? E aí até com a experiência militar, é uma forma realmente de quebrar paradigmas, de mostrar a realidade, existe, né? É assim que a gente trabalha, é assim que funciona. E é um trabalho muito legal, né? Assim, acho que, não sei como foi ali a sua experiência, não é que tudo seja maravilhoso, né? O ambiente ensina muito também. Então,
Eu, por exemplo, fui desviada de função algumas vezes. Necessidade mesmo, né? Da instituição ali, né? Daquela organização militar. E aí vem a resiliência, né? Nem sempre eu me comportei como eu acho que eu deveria ter me comportado, né? Realmente com lidar com esses imprevistos, né? Com essas mudanças. Mas é um trabalho muito legal. Assim, acho que o psicólogo dentro das Forças Armadas, dentro das instituições, realmente podem fazer um trabalho muito bacana, sabe? De prevenção, de preparação, sabe? Então, eu vejo que aos pouquinhos, né? Talvez mais lento do que deveria, mas aos pouquinhos, essa mentalidade vem se desconstruindo, sabe? De que psicólogo é coisa pra maluco, sabe? Então, isso já está se desconstruindo bastante nas novas gerações. Assim. Isso é uma evolução. É uma evolução. Às vezes a gente Sem só fala do dúvida. lado ruim das novas gerações, mas tem um lado bom da sensibilidade. E assim, quando, né, a gente não está falando de psicologia do esporte, mas quando grandes atletas vêm a público, né, e falam que deram uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. É dessa forma, né? Sim. Dou uma pausa na carreira para cuidar da saúde mental. Nicole Balls, tem um surfista famoso que eu esqueci. Gabriel Medina, sabe? E jogador também, o Richarlison. Jogador de futebol fala, não, eu faço acompanhamento psicológico. Isso é muito importante. É muito importante, assim, e isso, né, assim, tipo, quando vê a Nicole Balls lá, né, na trave, dando aquele salto, aquelas piruetas, fica assim, caramba, menina forte, né? Não, eu não vou para a próxima prova. Nicole Balls acaba de desistir da competição nas Olimpíadas, porque, caramba, né, o pessoal fica assim, caraca, ela é tão forte, tão preparada. E a gente olha para os americanos, né, como exemplo de força, resiliência, de, caraca, a garota parou. E aquilo já começa, né, a provocar essas mudanças, né? A promover essas desconstruções. E é fundamental. Então, assim, essa nova geração realmente, né, nesse sentido, está contribuindo muito para que nós, né, uma geração mais old ali, né, comecem a enxergar a saúde mental como algo que tem que ser prioridade, gente. Né? Assim, tipo, você se prepara muito fisicamente para um curso, para uma missão. Caramba, por que não dar o mesmo valor à preparação psicológica? Por que é menos importante? Sabe? Tudo é junto, né? Tudo é uma coisa só. Tá tudo integrado. A mente não funciona sem o corpo não funciona sem a mente. Né? Tá tudo integrado. Então, e assim, né? Tipo, muitas pessoas vão pro curso. Quanto tempo de preparação? Eu tô há 1 ano me preparando fisicamente, treinando todos os dias. E aí a parte psicológica? Como assim, né? Tipo, é possível treinar? É possível me preparar psicologicamente? E aí, assim, né? A pessoa chega lá, primeira coisa que a gente olha, pô, o cara é fortão, né? Olha a mulher lá, caraca, olha quantas barras ela faz. Verdade. Pô, essa pessoa vai conseguir o curso com sucesso, né? E aí, em algum momento, toca o sino. Caraca, o aluno tal pediu para ir embora. Pô, caraca, nunca imaginei. Então, assim, ocorre, né, de a gente subestimar uma pessoa que fisicamente não é o exemplo, não é o modelo, e superestimar uma pessoa muito forte. Como, né, se fosse o físico o determinante para o sucesso. Interessante, eu escutei a mesma coisa do Coronel Souza Lima, que ele é psicólogo, é Forças Especiais do Exército. Ele falou a mesma coisa, ele contou a experiência dele quando ele foi fazer o Comandos e Forças Especiais, e ele compartilhou isso, que quando ele chegou lá, ele olhou para o lado, ele já meio que sabia quem que ia entrar. E ele não era um deles. Não era um deles. Mas depois foi totalmente diferente a lógica dele, a estatística dele foi totalmente diferente. Foi onde ele começou a se interessar por esse assunto também da psicologia. Sim. No meu primeiro ano, né, apoiando o curso especial de comandos anfíbios, né, o SESCOMANF, a equipe, né, os instrutores. Doc, e aí? Quem é que vai pedir para ir embora? Isso antes da marcação do gorro, né? Quem é que vai pedir para ir embora? Qual é a tua aposta? E assim, eu estava na fase de entrevista inicial deles, né? Porque assim, o meu trabalho lá não era de seleção,
Depois, se você puder explicar o que é o Comandos Anfíbios, Ah, Comanf, só para quem não conhecer. Beleza. Desculpa te interromper, Nada, mas eu acho importante. muito legal isso que você está compartilhando. Porque eu acho que a pessoa sabendo o que é, talvez fique mais interessante ainda. Sim. Os Comandos Anfíbios, né, ou Comanf, são uma das forças de operações especiais da Marinha do Brasil. Porque também existem os mergulhadores de combate, né? Então, é uma tropa de elite. Assim como o BOP, assim como o Comando do Exército, tá? É uma tropa de elite da Marinha do Brasil. Que também passam por um rigoroso treinamento físico e psicológico. Psicológico. Eu imagino que ainda tem essa questãozinha da água, deixa tudo muito mais difícil, né? Então, a água por si só não é um problema, né? Assim, não, só isso não é tão ruim. Agora, quando junta a água e o frio, né? Há uma mistura que... Água, frio, a farda, a mochila. Então, assim, eles passam por um rigoroso treinamento, né? São longas semanas, o curso começa bem no início do ano ali, né? Isso vai acabar lá para novembro, então é um curso longo que realmente leva o militar à exaustão. Então, esses são os comandos anfíbios, esse é o cenário, tá? De adversidade, um ambiente hostil, então, né, eles viajam pelo Brasil, são submetidos a diversos climas, né? Ainda tem essa questão do distanciamento, né? Viagem... Assim, existem algumas licenças ao longo do curso, né? Mas realmente os períodos que esses alunos, né, ficam ausentes são longos, né? Então, e aí, né, até voltando, estamos falando, perdeu meu raciocínio aqui. Será que você vai lembrar? Vamos lá. Aí tinha essa aposta. Doc, quem é que vai sair? E eu estava entrevistando, né, aqueles... até então candidatos, porque não tinham marcado gol. E aí eu fazia uma bolinha assim, sabe, no questionário, não compartilhava com ninguém. Né? Interno ali. Era uma coisa minha, uma coisa assim, até porque eu não iria contribuir em nada, né, enfim, né, qual era o benefício disso, né? Então, assim, era mais pra mim. Até porque, como era no meu primeiro ano, eu queria ver como é que estava calibrada a minha avaliação, né? Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha ali no questionário de cada aluno. E aí, ao longo, né, dos primeiros dias ali, primeiras semanas, eu ia vendo, e quando eu chamava para poder fazer entrevista de desligamento, né, aí esse daqui eu estava prevendo já. Porque, sim, existem algumas características, né? Assim, a gente, um perfil que dá pra gente ter uma noção. Claro, aquilo ali não tinha certeza de nada, né? Indícios. Né? Às vezes a pessoa já iniciava o curso com alguma questão aqui fora, que poderia ser um óbice para ela conseguir o curso, né? Pessoas que já aparentavam nem saber o que estavam fazendo ali. Parecia que queriam fugir de algum problema aqui fora. Motivação meio fraca, entendeu? Então, assim, foi uma forma de eu calibrar a minha avaliação, ver como é que eu estava, ver se aquilo que para mim era o indício era um termômetro que realmente eu poderia usar, né? Mas era muito isso. Então, as pessoas às vezes acham que é só os fortes fisicamente que conseguem, quando não, né? Então é importante que esse profissional, que se vou falar militar, né? Mas assim, a gente também sabe, também tem policiais civis, né? Tem policiais federais, tem outros profissionais da área de segurança que trabalham, assim, mas como falar militar? Que para um militar ir para um curso, ir para uma missão, ir para uma operação muito longa, o apoio familiar é importante. É importante que a vida dele, né, aqui fora, esteja funcionando minimamente dentro do controle, sabe? Porque isso interfere no desempenho dele. A pessoa vai para a missão, vai para o curso, preocupada com o que está acontecendo aqui, né? E mesmo que esteja alguma coisa acontecendo, é preciso que tenha uma rede de apoio. Então, assim, muitas vezes, né, e já aconteceu, já vi muita coisa acontecendo ao longo de 8 anos, o aluno militar vai para o curso, a esposa está grávida, vai para o curso, o filho está internado, vai para o curso, a mãe está no hospital, vai para o curso, a avó.
claro, tudo pode acontecer, né? A nossa vida aqui fora, a vida do familiar, ela não para porque o militar foi pro curso. Mas é importante, né? Eu enfatizo muito isso. É importante. Como é que tá a sua vida? Você vai ficar 4 meses lá no curso. E aí? 6 meses, como é que tá a sua vida? Sua família, sua esposa. Às vezes a pessoa mora longe da família. E aí? Como é que vocês estão se organizando? Né? A sua esposa, seu filho, vai ficar aí? Vai alguém ficar com eles? Como é que tá essa rede de apoio? É muito importante. Porque a família meio quase que vive junto, assim, as dificuldades. A gente vive junto. A nossa vida não para, né? Trabalho, família, tudo. E mais o curso. E, de alguma forma... Tem os estressores também da família, assim, né? Sim. Psicológicos também. A gente vive o curso. Exatamente o que você falou, a gente vive o curso. A gente vive em função do curso. Quando vai ter licença? E aí? E quando chega? E corre? Vamos lavar roupa, refazer kit. E a comida? Uma comida que, né, que vai ajudar ele a se recuperar. Né? Então, a gente vive aquilo ali. A gente não faz o curso, né, pela perspectiva do aluno. Uhum. A gente faz o curso pela perspectiva familiar. Então, Como é que é o momento de conclusão do curso, assim? A formatura que a família está presente? É muito emocionante. É emocionante. Claro, né? Quando o curso começa, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo das semanas. Mas eu vejo que a família, ela precisa viver aquele sonho também. Precisa. Não significa que, com certeza, que não tem apoio e não vai se formar. Não é isso que eu tô falando. Vai ser né? muito mais difícil. Então, assim, a família que vive aquele sonho, quando chega lá na formatura, cara... Deve ser uma vibração... É uma emoção, assim, né? Leva cartaz, Uhum. sabe? Fazem faixas. Quando o aluno é chamado para poder, né, para receber o gorro preto, receber a caveira. É uma gritaria, sabe? E assim, como aquilo ali tudo é compreensível, porque é óbvio. Não tem como ser diferente, né? A gente não tá lá passando frio, a gente não tá lá com dor, a gente não tá lá sofrendo, né? Mas a gente vê isso acontecer. E a gente sofre também de uma outra perspectiva. A angústia, a preocupação. Imprevisível. O imprevisível, sabe? Então, é muito bom chegar lá na formatura, sabe? E algumas vezes, né? Embora como psicóloga, às vezes eu fui mestre de cerimônia, então também narrava, às vezes, a formatura dos alunos, né? E aí, enquanto eu estava ali fazendo a leitura, as famílias gritando, dava aquela pausa, respeitava aquele momento, porque é isso, sabe? É permitir que eles... Não é que eles... assim, que eles façam parte, que eles participem. Porque, assim, eles são parte daquela história, né? A gente faz parte, assim. Eles não. Vou me incluir também porque eu passei por isso. Uhum. Então, assim, a gente faz parte daquilo ali, sabe? Daquela conquista. Então, é essa comemoração, sabe? É choro de alegria, choro... Enfim, né? É muito bom. É muito curioso, porque não é à toa que as amizades nesses contextos, né? De muita diversidade, as amizades nesse contexto ficam para a vida inteira, né? Ficam. É uma família que se forma. Às vezes as pessoas não vão entender tão bem quem nunca viveu na prática, mas é muito diferente, né? Uma amizade construída nessas condições. Mesmo em outras, assim, militares, que não sejam forças especiais, mas em exercícios de longa duração, campo. Então, vamos trazer para nossa vida, assim, sem dúvida, passar 3, 4, 6 meses, 8 meses com um grupo em meio a tanto sofrimento, é esperado, é normal, que aqueles laços afetivos se fortaleçam e sejam duradouros. Uhum. Se a gente vê, por exemplo, todos os anos, é muito comum, né? Não falar todos os anos, alguns anos talvez não aconteça, mas assim, que ano a ano, o turno, né, que se formou, se reúna para comemorar. Uhum. E é uma família, né? E a gente vê, né? Vocês chamam de turno na Marinha? É turno. A gente fala turma, não sei se é a mesma... Deve ser a mesma coisa, né? A mesma coisa. Mas aí, assim, o turno se formou ali, né? E aí comemora e vê, né? Fazer a gente tem filho há 3 anos. Antes, né, de comemorações não tinha. Daqui a pouco chega lá com o filho. Uhum. Mas, enfim, e aí trazendo para nossa vida, né? Por exemplo, a gente não passou por curso de operações especiais. Mas a gente passou por muitos momentos difíceis, né? E aí, às vezes, uma situação
tão adversa, uma situação tão desafiadora na sua vida, às vezes um motivo de saúde, né, adoecimento de algum familiar ou nosso, alguém se aproxima e se faz presente, aquele laço fica fortalecido. Fica. Então, a adversidade, né, ela tende a fortalecer os laços das pessoas que estão vivendo aquela situação. Né? Então, assim, a gente vê isso acontecer, às vezes, em pessoas que passam muito tempo no hospital, né? E você vai lá visitar, e aí que conhece, aí quando recebem alta, continuam se encontrando. Né? Então, assim, é isso, né? O curso de operações especiais é só uma forma de você moldar aquele profissional num curto espaço de tempo, com intensidade, né? Mas a nossa vida é assim também. Isso mostra a importância das pessoas, né? Do grupo de pessoas, assim. Como uma pessoa vai afetar a outra, né? Exato. Muito legal. E até falando sobre isso, né? Eu lembrei de uma situação, assim, né? Que a gente precisa também saber lidar com nossos erros, né? Porque... Fiquei curioso. Então, vamos lá. Porque... o motivo de desistência, né? Por que a pessoa desiste? A gente estava falando, né, assim, às vezes está com um problema familiar, às vezes está com uma questão aqui fora já, às vezes não está preparado psicologicamente. O que é não estar preparado psicologicamente? Dentre muitas coisas que eu poderia listar para você aqui, cara, é saber lidar com os seus erros. Porque, imagina, né? Aquele laço ali já fortalecido, já passou um tempo de curso, aquele laço fortalecido, confiança, e aí você erra. O seu erro ocasiona... não uma punição individual, mas uma punição coletiva. Nossa! Trauma coletivo. Como assim, né? O meu erro impactou outra pessoa. Já é difícil errar sozinho, né? E assim, todo um turno na água. Num frio, né? E todo mundo na água. Todo mundo tava seco, já perto pra dormir. Não, agora vocês vão ficar mais alguns minutinhos aqui com a gente. Porque o aluno tal, né? Destaca o aluno. O aluno tal... fez isso, agora todo mundo vai pagar, porque ele errou. É isso aí, senhores, ele errou. Então, assim, não é só você errar e você lidar com as consequências dos seus erros. É você ver todo mundo pagando. Pelo seu erro. Né, os seus irmãos pagando, os seus cangas pagando, porque você errou. Nossa, imagina se a pessoa já é perfeccionista, já tem uma característica perfeccionista. Sim, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente afeta uma pessoa, né? Imagina você afetar afetar todo mundo que tá com você. 20 pessoas, 20 e pouco, quase 30 pessoas. Realmente não é fácil. E aí, assim, não é que os desafios... não é fácil lidar com isso. É fácil. Não, eu sempre falo assim, não estou te prometendo facilidades. Mas, assim, eu te prometo te ajudar a lidar com essas dificuldades. Né? Porque é isso, assim, eu falo para as pessoas assim, gente, vamos lá. Vamos ser realistas. É possível se tornar um operador especial? O que você espera viver num curso de operações especiais? Cafezinho, né? Um chocolate quente. Horário para chegar, horário para chegar. A pessoa fala assim, não tem como, o sofrimento tá ali, gente. Se não quer sofrer, então já nem dá o nome, né? O sofrimento, ele tá ali, você vai sofrer. Então, assim, não é se vai sofrer. Não é se vai errar. Não é se vai fracassar. É quando acontecer, como você vai agir. Nossa, isso muda tudo, né? Esse olhar, né? E eu vejo que... foi o que você falou, né? Estava batendo um papo antes aqui. Para você é muito óbvio, mas para pessoas, para quem está assistindo às vezes não é. Para mim é muito óbvio que é desse jeito. Eu não vivi, mas eu vi de perto acontecer. Acompanhei muitas missões. Mas as pessoas que estão se preparando fisicamente, mas não psicologicamente, não tem esse olhar. E como é importante... E pode ser um fator surpresa, né? Pra chegar nesse momento. Porque, assim, eu falo, né? As pessoas acham que o curso vai ser assim, né? Me preparei fisicamente, né? Ou até psicologicamente. Então, o curso vai ser assim, ó. Nesse nível. Acerto, né? Não, o curso vai se dar em altos e baixos. Às vezes, hora motivado, hora desmotivado, hora certa, hora erra, fracassa. Um pouquinho motivado de novo, muito desmotivado, muito obstinado, pouco obstinado. Então, não é se vai acontecer. É quando acontecer, o que você vai fazer. Então, precisa esse olhar realista para o desafio que você vai enfrentar. Sabe? Olhar realista de aceitação daquilo, né? Aceitação. Essa é a palavra. Aceite o sofrimento. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos.
desse jeito, aceita que dá menos. Né? E aí você vai ficar relutando com relação a injustiça de ser punido coletivamente. Injustiça, né? Assim, tem um propósito até a punição coletiva, mas você vai ficar sofrendo porque você não vai almoçar agora, vai almoçar daqui a pouco, ou nem sabe quando vai almoçar. A hora da licença foi atrasada porque vai sofrer por isso. Você vai focar no problema ou vai focar na resolução do problema. E às vezes não quer dizer que você vai resolver aquele problema. Você vai resolver com você mesmo, na maioria das vezes. Então, assim, o foco é sempre no que você pode controlar, sabe? E é uma coisa óbvia que você não controla o frio? É uma coisa óbvia. É uma coisa óbvia que você não controla o seu sofrimento muitas vezes, né? Assim, a dor que tu tá sentindo? Não. Mas qual é o seu foco? Sabe? Você está direcionando sua atenção para onde? Para o problema unicamente? Então, tu vai sofrer muito mais. Então, assim, além do sofrimento natural, você vai sofrer muito mais. Porque, assim, não tem o que fazer. Além do sofrimento do ambiente, vai estar o sofrimento dos pensamentos o sobre tudo que está acontecendo. Né? E aí, assim, do estoicismo, é aí. E isso mostra esse negócio de a gente ver o copo na metade e a gente vai olhar para ele e ficar pensando que ele tá vazio. Nossa, e copo vazio. Tá meio vazio. Mas aí uma outra pessoa vai olhar para ele e vai falar, não, tá meio cheio, que bom que tem água até a metade, né? E isso muda tudo, né? Sim. A forma que a gente vai enfrentar a nossa rotina. Isso que você está falando, eu criei um mantra, né? Mantras, e também mantra é uma boa técnica, tá? Para levar pros cursos. Eu criei um mantra que é assim, não importa a escolha que você faça, você vai pagar um preço. Você vai pagar um preço. Se você escolher olhar só para o sofrimento que está acontecendo, você vai pagar um preço. Se você tá vivendo aquele sofrimento e escolhe lidar de uma outra maneira, você vai pagar outro preço. Não importa o caminho, não importa a sua escolha, você vai pagar um preço. Sabe? Faz muito sentido. E é isso, assim, o copo tá meio cheio, tá meio vazio. Qual o olhar que você dá, né? Qual é a sua interpretação? Sim, muita gente fala assim, o instrutor, ele me cobrou, ele me criticou. Cara, eu não tô preparado. Caramba, o instrutor me criticou. Gente, tá. Tenha sido uma crítica real ou uma crítica somente para te testar, né? Pode ser algo real ou não, algo, né, um teatro ali. E aí? Como você vai lidar com isso? Então, assim, se você pensar, né, e isso acontece, né, no curso, na vida, assim, você pega dois militares, 2 alunos, no mesmo curso, na mesma etapa ali, na mesma instrução. Um pode pensar, caramba, eu errei aqui, mas pô, eu consigo. Isso aqui tá me ajudando, tá me fortalecendo. Mesmo errando, tá me fortalecendo. O outro pensa assim, caraca, não tô preparado. Tá vendo? Não me preparei o suficiente. Aquele dia que eu não treinei, pô, comprometeu todo o meu desempenho aqui no curso. Não tô preparado. E vai embora. Olha isso, uma desistência que pode estar associada ao modo que ele interpretou uma situação que outra pessoa interpretou de outro jeito e não desistiu. Não desistiu. Então, eu vejo muito, né? E eu acho que está muito relacionado até o ambiente militar mesmo, né? Essa questão, né, de sempre se destacar, da competição. Assim, achar que no curso você tem que ser o melhor. A autocobrança é um gatilho bem... Sabe? Isso a gente vive no mundo aqui fora também, né? A gente tem um pouco dessa cultura, parece que, de destacar só o primeiro lugar. Até o segundo lugar é não, como se... Não, o segundo lugar é invisível. É só o campeão que importa. E aí, a maneira que a gente vai lidando com isso pode ser complicada nessa questão da autocobrança, né? E às vezes está tudo bem a gente não ser o melhor, mas estar entre os melhores. Às vezes esse vai ser o real de alguma coisa, né? E isso se dá até por conta da comparação também. Né? E eu falo, gente, olha só, você só pode se comparar com você mesmo. É uma comparação injusta e também uma distorção cognitiva você se comparar com o outro. Né? Então, vamos lá, se você
acordou hoje, né? Acordou não estando muito bem, sentindo-se um pouco mal, né? Desgastado fisicamente por conta dos dias anteriores. E aí, assim, o seu desempenho num simples TFM, num treinamento físico, né? No curso, você não foi bem, você foi um dos últimos a chegar. Pô, mas o aluno tal que até ontem chegava depois de mim, chegou na minha frente. Pô, mas você não acordou bem. Aquele dia você percebeu que já não estava muito bem. Né? Então, é até preciso a capacidade para você lidar com isso. Né? Quais são as minhas expectativas? O que eu posso entregar? O melhor naquele momento foi aquilo que ele pode fazer. Ele não desistiu. Olha o olhar. Ele poderia ter desistido. Ele não desistiu. Ele escolheu fazer o TFM. Ele não desistiu do curso. Mas ele só olha para o fato de que o aluno que antes chegava depois dele, chegou na frente dele, ele chegou depois. Quando o sucesso ali foi ele não ter desistido. Né? Então, a autocobrança é um gatilho, a comparação é um gatilho. E hoje, assim, pra gente se comparar, tá muito fácil, né? A gente, Instagram, essas plataformas assim, é essa comparação o tempo inteiro, né? O tempo todo. E a gente, na verdade, se compara sem saber realmente o que o outro está vivendo. Né? Acontece, às vezes, o cara pediu pra ir embora. Caraca, o cara tava benzão no curso e pediu pra ir embora. Como assim? Você não sabe o que estava acontecendo com ele. Você não quer imaginar que isso estava acontecendo. Então, assim, olha o quanto essa comparação é injusta, né? Comparar-se com o outro é injusto. Como distorce a realidade, Distorce a realidade. A gente, na verdade, né, assim, o que é real? Né? Tá a mesma situação aqui, né? Você entende de uma maneira, eu entendo de outra. O que é real? Quem tá certo aqui? Qual a interpretação que tá correta? Claro que não é por esse olhar, né? Mas assim, como essa interpretação me afeta? Ela me beneficia? Me ajuda de que forma? Sabe? Então não é em busca do certo. Mas é um olhar, né, assim, para si mesmo e saber de que forma aquela situação, a maneira como você está interpretando, a leitura que você tá vendo, tá fazendo, tá te impactando. Se a gente conseguir tirar a imaginação, pelo menos uma parte da imaginação, já ajuda muito. Busca evidências. Sempre. Porque né? A nossa imaginação, ela cria coisas que o nosso cérebro vai achar que são reais, né? O nosso cérebro ele não diferencia, né, o que é real do que é imaginário. Né? Então, assim, até a ansiedade, né? Porque assim, gente, viva o momento presente. Sabe? Se preocupe com o depois. Viva o agora. Porque se você fica pensando no futuro, e a gente é assim, né? A gente é assim, de fato. Né? A gente é tanta coisa para fazer que a gente tá aqui gravando, vem pensando. Não tá acontecendo isso comigo, mas, né? É só um exemplo. Pode acontecer. Pode acontecer. E aí, não vive o agora, né? Tá no curso... fazendo a travessia, fazendo a marcha e pensando na natação noturna. Então, assim, tá tendo que lidar com o sofrimento naquele momento, já está sofrendo e pensando, pô, aquele instrutor que falou que vai me cobrar o erro que eu cometi, cara, ele vai me cobrar. E como ele vai me cobrar? Ele vai me tirar, ele vai fazer de tudo para me tirar. Começa a sofrer. Aquela imaginação torna-se muito real. O seu cérebro vai ativar o quê? Sistemas de luta, fuga ou congelamento. Aí é a ansiedade, sabe? Então, assim, uma das coisas que eu trabalho no programa, né, é a atenção plena. Viva o presente. Se desapegue do passado e do futuro, sabe? Viva o presente. Porque, assim, vai ser fácil? Tu já sabe que não. O quanto vai ser difícil... Deixa para descobrir quando você estiver lá. Não para descobrir em si, né? Mas para viver quando estiver lá. Sabe? Porque é difícil, já vai ser. O quanto vai ser, depende de como você vai lidar com aquilo ali. Né? E a pessoa fica sofrendo. Assim, gente que pensa, tipo, vai embora. Por quê? Não, porque ia ter a natação. Porque ia ter não sei o quê. Aí pede para ir embora. Uma situação que nem aconteceu. O seu cérebro entende aquilo como real. Né? É real. É uma ameaça. Preciso reagir. Vou lutar, vou fugir, vou congelar. Né? E aí, daí vem a desistência também. Entendeu? E aí entra a importância do seu programa, da terapia. Sim, da terapia. Disso da pessoa parar e ela falar, e ela se escutar, e ela
vê que isso está acontecendo, né? Que muitas coisas ali estão mais na cabeça do que na realidade. E assim, acho que você falou muita coisa interessante. E uma curiosidade, caso pessoas de outras áreas estejam nos acompanhando aqui, que também trabalham no alto desempenho, mas não no meio militar, mas, por exemplo, empreendedores, corporativo, pessoas que estão no alto desempenho de muitas horas de trabalho ali, de muitas adversidades também. Você acha que também poderiam se incluir no seu programa? Você também tem esse lado voltado para esse tipo de pessoa? Olha, o programa, né, assim, ele realmente tem é focado, mas facilmente aplicável em qualquer contexto. Tá? Porque é isso. O trabalho é focado para uma situação específica, né? E a situação específica pode ser qualquer outra. Pode ser, né, de um ambiente corporativo, pode ser de uma pessoa que quer se preparar melhor para alguma situação, ou quer mesmo se conhecer, né? Assim, o programa ele não é terapêutico, não é uma terapia convencional. Até porque, assim, para eu conseguir desenvolver um trabalho em 10, 12 encontros e entregar um resultado real, não dá para eu ter uma pegada terapêutica convencional, tá? Tem que ter, assim, é uma troca constante, né? Eu falo, sim, da minha experiência e tal. Então, é uma participação ativa, tanto, óbvio, né, da parte da pessoa, sem dúvida, que ela precisa falar. Eu também participo bastante, né? Então, tem que ser uma coisa mais prática, assim, uma pegada mais rápida. Então, não é uma terapia convencional, mas é um programa todo estruturado, assim, né? Todo... tem um desenvolver lógico, estratégico, né? Então, eu começo falando de psicoeducação, mostrando... Então, é sobre pensamento. Mas é quase um curso também, né? Acho que é muitas coisas em conjunto que se formam o protocolo. Isso. Facilmente é para montar um curso. Uma identidade, uma singularidade de uma experiência que você teve. Mas vamos deixar as indicações aqui na descrição, no episódio. Sim. Depois, se você quiser até falar mais sobre isso, como a pessoa chega até você nesse programa. Sim, né? Quem tiver interesse, né? Se interessar pelo programa, né? Tem o meu Instagram, né? Que é @psicologia.operacional. Lá na bio tem o link para entrar em contato comigo. A gente vai deixar na descrição. Obrigada. E quem tiver interesse é só fazer, né? Acessar a página e entrar em contato comigo através do link lá. E é isso, né? A gente está falando sobre pensamentos, né? E como eu te falei, as pessoas que participam do programa, os militares, os policiais civis, militares, outros agentes de segurança, falam isso. Regiane, é para minha vida. Eu vejo já, eu consigo aplicar tudo isso que você está trabalhando agora. Então, assim, é importante fazer sentido. Porque quando eu montei o programa, eu falei, gente, tá bonitinho, tá legal aqui. Mas será que vai funcionar? Pensei, Regiane, você tá fazendo com base também no que você viveu. Você precisava, né, ver. E aí, assim, né, eu sempre pergunto a cada encontro, e aí, como foi pra você? Como foi semana passada? Regiane, eu consegui perceber. Então, o resultado que eu vejo, né, é a cada encontro. Não é só quando acaba o programa ou só quando a pessoa entra para o curso e consegue se formar no curso. Não é. É a cada encontro. Então, assim, realmente estruturado para fazer sentido, para ser prático, né? Até para poder conquistar, fazer com que ocorra um engajamento, adesão, né? Uma adesão, tem que ser. Porque você sabe bem, né? O público militar, ele é prático. Ok, tá aqui falando, e aí? Como que eu utilizo isso, né? Como que isso me ajuda? Tem que ter essa pegada. Então, assim, não é terapêutico, mas qualquer pessoa pode se beneficiar, né, do programa por conta disso. É aplicável a qualquer situação. Demais. É muito legal, assim... Enfim, né? Suspeito eu falar, né? Porque eu construí. Mas é isso, assim. É gratificante ver as coisas acontecendo e fazendo sentido. Não para mim, mas para quem tá ali participando, sabe? Então, é isso, assim. Eu vejo que tá dando certo. O programa, assim, ele tem um protocolo, né? Tem uma estrutura. Mas eu sempre enfatizo que, assim, ele é individual. Eu não monto um grupo e faço a mesma coisa com todo mundo. Ele é individual. Então, eu deixo isso, né? Eu deixo a pessoa ciente disso, porque depende da demanda que ela vai apresentar. Depende do que para ela é um ponto fraco, do que para ela é um gatilho, que é gatilho para você não é gatilho para mim.
né? Então, eu facilmente ajusto o protocolo a partir da anamnese que eu faço no primeiro encontro. E fica uma coisa única, né? É. Cada um, então, meio que reage de uma forma. É único. Cada trabalho acaba sendo totalmente diferente um do outro. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, às vezes eu planejei usar uma atividade tal, fazer uma atividade tal. Às vezes eu não utilizo, porque para aquela pessoa não faz sentido. Então, assim, eu sempre me atento a isso. Tem que fazer sentido para a pessoa. Né? Eu acho que até muito pelo que eu vivo, né? Assim, tudo que eu faço para mim tem muito sentido. E como isso muda tudo, né? Então, assim, eu procuro usar ter esse mesmo olhar para quem eu atendo. Tem que fazer sentido para ela. Às vezes não está previsto uma atividade, eu vejo que, acho que ela pode se beneficiar de uma atividade tal. Eu pego e incluo no programa, tiro, né? Ajusto, antecipo alguma coisa que está previsto para o 7º encontro, antecipo, acho que eu vou falar sobre isso com você agora, porque eu já trouxe isso aqui. Então, vamos falar? Né? Então, assim, todo mundo sai do programa com tudo que tem que ser basicamente trabalhado. Assim, tem o básico, que é feito com todo mundo, sendo que você vai ver que eu trabalho para atender a necessidade daquela pessoa. Então, ele é individual. Demais. Acho que isso torna muito valiosa essa experiência. E sabe uma curiosidade? As pessoas que já chegaram para você nesse programa individual, você já se deparou com alguém que tinha antes preconceito desses assuntos? Que você percebeu que tinha, que já até assumiu, falando que não acredita, mas estou aqui mesmo assim, porque... Então, eu tô rindo porque é real isso. E o que acontece, né? Muitas pessoas entram em contato para saber sobre o programa, preparação, né? Assim, porque realmente acaba sendo uma novidade. Você vê muitas pessoas fazendo preparação física, né? Mas a psicológica realmente não recebe tanta atenção devida. E assim, realmente, o que é isso, né? O que você está prometendo? Que trabalho é esse? Então, assim, é aquela curiosidade inicial. Mas assim, duvidando, né? Tipo assim, como eu posso me beneficiar da psicologia, né? Como que a psicóloga pode me ajudar? Se psicóloga é coisa pra maluco, né? Como que ela vai me ajudar? Eu não sou maluco. Eu tô ótimo, eu preciso só, né, melhorar. E aí, assim, até por isso, né, as pessoas entram em contato comigo, assim, tem um minutinho pra eu te ligar? Eu não abro mão desse bate-papo. Uma conversa inicial, sim. Essa conversa. Então, assim, eu disponibilizo na minha agenda ali, em torno de 15 a 20 minutos, né? Já aconteceu de até passar às vezes disso. E por que você quer preparação? Qual é a sua demanda? Né? Não, preparando para o curso. Ok, mas e aí? O que está acontecendo? Tentou o curso antes? Então, assim, eu dedico alguns minutos para escutar. E vou até fazer um comentário sobre isso depois, né? E aí, tá, então vamos lá. Vou te explicar como é que eu trabalho, então. Trabalho esse. Faz sentido pra você? Pô, faz sentido, Regiane. Tá, e aí, né, trata ali, às vezes, de valores. Poxa, eu não posso pagar agora. Não, agora eu não tenho condição. Vou me organizar para poder fazer depois do programa. Então, assim, aquela pessoa, ela pode não voltar. E muitas vezes na maioria das vezes se dá por questões financeiras. Mas, assim, eu dediquei 20 minutos para escutar aquela pessoa. E como psicóloga a gente sabe, né, que muitas vezes a escuta já promove mudanças e reflexões, né? Enquanto a escuta ativa é importante. E quando possível, às vezes quando necessário, quando pertinente, eu ofereço alguma orientação psicológica. Então, ainda que ela não volte, eu tenho certeza que alguma mudança já está acontecendo ali. Com certeza. Sabe? Talvez já aproximou um pouco mais. Já rompe uma barreira. Então, assim, né? Se aquela pessoa tinha dúvidas de como a psicologia, de como, né, a Regiane poderia ajudá-la, ela não tem mais. Se ela tinha uma barreira, um preconceito com relação à ajuda psicológica, ela já não tem mais. Né? Por conta disso, assim, a psicologia operacional, ela foca na performance. Então, assim, muitas vezes a pessoa assim, eu quero fazer... Cara... se eu fosse você, que é uma orientação sincera, se fosse você, não iniciar a preparação psicológica agora. Você tá precisando de uma outra coisa. Caramba, gente, sério. Porque é isso, assim, né? É claro, a gente, né, precisa de atender? Preciso, óbvio, né? Quem não precisa atender não precisa de dinheiro, óbvio. Sendo que, assim, eu sempre eu nunca me desapego da ética.
Me parece que você está bem preocupada em ser efetivo. Né? Esse é um espaço de você ver, vai ser efetivo esse trabalho? E se não for, você direciona para outra. Uhum. Então, assim, eu tenho esse cuidado, né? Então, as pessoas chegam muitas vezes com preconceito, às vezes, assim, faz contato, volta depois de um mês, que, né, assim, tipo, caramba. E é engraçado, porque, assim, né, você vê preparadores físicos que postam o antes e depois, né? Uhum. Como o cara chegou aqui... Sim. E como um cara tá depois de fazer a preparação comigo. Tirar foto do preparador físico, né? Com o maior orgulho. Assim, quem é que vai tirar foto comigo? Isso depois. Quem vai gravar um vídeo dando um depoimento, dizendo que isso, olha, eu preparei preparação psicológica com a Rejane, me ajudou muito. Assim, o que eu consigo, né? É pegar um depoimento por escrito, eu pego e reescrevo aquilo ali, né? E boto lá, né? Pra poder fazer meu marketing pessoal também. Mas assim, aí alguns prometem, Rejane, quando eu me formar, e é legal que assim, né, não é se não. Quando eu me formar, eu vou gravar um depoimento. Olha que eu vou te cobrar, hein? Ninguém voltou pra gravar, verdade, entendeu? Por conta disso, né? Como que as pessoas vão me ver, mesmo eu tendo me formado, operações especiais, se eu disser que fiz operação psicológica? Olha o peso disso, sabe? Claro, respeito, entendo, né? Não, de forma alguma cobro isso, né? Não farei isso. Mas é engraçado, assim, eu rio, né? Porque, tipo, ninguém vai gravar uma foto comigo, né? É diferente se fosse um preparador físico, né? Tem gente que... Não, maior orgulho, assim, tipo, caramba, olha como eu era magrinha, agora eu tô fortão, né? Olha, eu corria, levava 20 minutos, agora eu corro em 13 minutos, né? Fulano de tal aqui, ó, me ajudou, um preparador físico. Que é preparadora psicológica. Não vão falar, né? É o preconceito, né? E também a descrição, às vezes, né? Evitar se expor, assim, tudo. Tanto que, assim, eu nem falei aqui nome de curso nenhum por conta disso, né? Acho que... Claro, mesmo que eu fale o nome de curso, ninguém nem vai saber quem está fazendo. Não estou dando, né, detalhes de características, não estou falando de ninguém. Mas essa é a preocupação, porque eu sei que existe, né? Aos poucos, como a gente falou, a gente está evoluindo para romper, né? Para transpor essa barreira. Não sei se... né, a gente vai conseguir derrubar, mas assim, transpor. Mas é isso, as pessoas, elas estigmatizam demais, né? Os profissionais que trabalham na parte de segurança, de defesa, né? Eu vejo isso, assim, eu tô focado na área da saúde, em atender adultos. E eu vejo muito isso acontecendo também, de pessoas que chegam, assim, a maioria chega quando tá incêndio, né? Os sintomas estão altos. E com uma grande influência do cônjuge, seja esposa, seja marido. Minha esposa mandou eu te procurar? Já tive, inclusive acontece muitas vezes da conversa inicial não ser com a pessoa, ser com a esposa, por exemplo. Já aconteceu algumas vezes comigo, a esposa entrar em contato comigo, a gente fazer conversa inicial, porque ela quer muito que o marido faça terapia. Mas aí não passou daí, entendeu? Mas já aconteceu de dar certo também, do próprio, né? Às vezes acaba sendo um homem que chega com preconceitos, que é justo, porque isso vai além do ambiente familiar. A gente constrói da forma que a gente cresce, né? Sim. Mas é legal a gente poder também trabalhar desconstruindo isso, né, na prática. Eu quando eu atendo, né, assim, tipo, foi até recentemente, né, assim, me ligou. Não, que a minha esposa tá muito preocupada comigo. Você, como é que você tá? Você enxerga isso? Não, porque ela faz terapia, né, e ela falou que é muito bom, que isso vai me ajudar. Mas, então, você? E você? Quem vai fazer o programa, quem vai fazer a preparação é você, né? Não é a sua esposa. Sim. Então, eles chegam assim, né? Muitas vezes vêm, né? Com a orientação de que, você deveria procurar. Mas, assim, a psicologia, né? A psicologia operacional, ela está presente, né? Ela deve estar presente sempre, ainda que uma pessoa, né? Tá assim, um militar, que está em alguma operação, alguma missão, tá ali com o acompanhamento da psicóloga operacional, não é ali a responsabilidade do psicólogo operacional é atender na psicologia clínica, né? Então, assim, se um militar, após uma missão, né, retorna, ou até mesmo durante a missão, apresenta sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é um transtorno psicológico que pode se desenvolver após a pessoa ser exposta, né, viver ou presenciar uma situação traumática, o psicólogo operacional vai dar todo o suporte inicial. Mas assim, né, ele precisa encaminhar para o psicólogo clínico, quem é que vai desenvolver todo o tratamento. Entendi. Então, assim, a psicologia operacional, ela não deve estar presente só quando a coisa pega, na crise.
né? Realmente, assim, é um trabalho antes de preparação, prevenção. Mas isso, ainda assim, não significa que aquele operador especial não terá nunca um TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Nunca desenvolverá um transtorno de ansiedade, uma depressão. Não é isso. Trabalha na prevenção. Não quer dizer que não vai acontecer. Então, se acontecer, é recomendado que essa seja a ação do psicólogo operacional. Né? E não estalingar, né? Tipo, não... Pelo contrário, assim, tá ali presente, como é que tá? Como é que tá o tratamento? Né? E assim, depois da alta recebida, como acompanhar esse retorno do militar, né? Para junto da tropa. Como que tá, né, o desempenho nas missões. Assim, né, entendendo a importância de desconstruir, né, essa imagem de um guerreiro inabalável. Claro que não só isso, mas mostrar como a psicologia pode ser presente num contexto operacional. Falei, cara, tá aí. Eu te pergunto, Regiane, onde você aprendeu tudo isso? Cara, infelizmente, não tem um curso para te formar psicólogo operacional. Tá? A minha principal experiência, né, meu conhecimento, né, o grosso ali, veio da minha vivência. Dos meus acertos e dos meus erros, acertos, né? O que é legal, porque quando eu fui para atuar, né, apoiando a Escola de Operações Especiais na Marinha do Brasil, né, que foi que é dos fuzileiros navais, que eu trabalhei dos 8 anos a servir junto aos fuzileiros navais. Eu tive espaço para trabalhar. Né? Regiane, ó, é isso aqui, né? Assim, tipo, ó, acompanhar. E aí, como é que eu acompanho? O que eu faço agora, né? Tô jogada aqui, tenho essa responsabilidade. Como é que eu vou lidar com o que eu vou fazer aqui? Então, assim, a minha experiência veio daí, né? Principalmente desse espaço que eles me proporcionaram, que eles me deram, para trabalhar, para fazer e o que eu achava que eu poderia, deveria, como, né? Então, não se tem. E aí eu pensei, caramba, tá aí uma oportunidade, acho que eu vou escrever um e-book para falar sobre isso. De forma prática. Assim, se você perguntar qual é o meu nome, Regiane Prática. Porque Nossa, que legal isso. Eu sou muito na minha vida, assim, sabe? Eu preciso ser prática, eu preciso ver a aplicação disso, senão... Às vezes a pessoa pode estudar o e-book antes de fazer o programa, por exemplo. Cara, tanto para quem já fez, sabe, o curso, pode ser antes do programa, depois do programa, assim, o e-book, até o nome, né, o título do e-book é A Mente do Operador, né, Estratégias de Resiliência e Foco em Operações Especiais. Claro, não se restringe, assim, não foquem só em operações especiais, né, acho que qualquer contexto operativo, mas é isso, assim, é um material, né, é um conteúdo que apresenta situações que facilmente poderiam ser reais, né? Assim, claro que é construir ali, mas é com base no que acontece na real. Dissimulou só, mas... E de que forma as técnicas da psicologia, as estratégias da psicologia, e especificamente da terapia cognitivo-comportamental, podem contribuir para um melhor desempenho no contexto operacional, no contexto operativo. Então, assim, é um e-book do início ao fim prático. Você vai ler, claro, não dá para não apresentar uma teoria, tá? Tem que ter, para embasar até o que eu vou falar, o que eu vou apresentar. Tem a teoria ali e, logo em seguida, a aplicação prática, sabe? Como que você... o que é autorregulação? Como você se autorregula? Quais são as técnicas de autorregulação? Como posso fazer isso durante uma missão? Assim, sabe? O e-book foi escrito com esse raciocínio. A teoria... a situação real, não, assim, a teoria, né? O que como eu posso fazer e como eu faço na real. Então, esse e-book, ele tem quero ler também. Você vai ganhar um aí. Eu vou aproveitar, vou te deixar em xeque aqui agora. Ai, meu pai. Você poderia fazer um cupom para quem está assistindo esse episódio?
Sim. Um cupom com benefício desse e-book, assim, um desconto, uma coisa diferenciada. Para quem está aqui acompanhando a gente, vou falar com o Gabriel até. Não defini ainda, foi pegar de surpresa. Eu defini aqui qual vai ser o nomezinho ali. Mas sim, eu posso disponibilizar, vou fazer isso. Acho que é uma forma de continuar esse trabalho que a gente fez aqui, né? Desse, assim, acho que estender esse momento de romper barreiras, né? Desfazer estigmas. E acho que esse material, né? Esse cupom, acho que vai ajudar, né? Assim, essa leitura realmente vai contribuir. Acho que vai dar mais sentido a tudo que a gente falou aqui, sabe? Então, assim, já que você, né, não se vê uma pessoa com problema, só quer melhorar essa performance, o e-book vai te ajudar. Então, vamos acertar um cupom de desconto, sim, para o pessoal que está acompanhando a gente. Que legal, obrigado, viu? Você que assistiu o episódio até agora e com certeza já está muito mais próximo desse assunto, né? Com dúvidas e com coisas muito interessantes para aprofundar, porque eu também tô. E vai ter o e-book. A gente vai disponibilizar aqui, inclusive a gente acabou de ganhar em tempo real aqui Você o cupom. A gente ganhou um cupom com desconto. Seu exemplar está garantido, tá, Gabriel? Obrigado. E foi muito incrível o episódio, assim, acho que fazer um convite para um próximo, né? Se você puder falar alguma coisa para a gente encerrar, deixar a gente chama assim, né, um bizu, uma síntese assim para quem ficou até aqui e uma frase que as pessoas possam levar desse episódio. Assim, a gente falou muito sobre a importância da saúde mental, de cuidar da saúde, né? De pensar, olhar para os operadores especiais como alguém com uma alta capacidade de ser resiliente, de autocontrole, né? De lidar com frustrações, mas alguém, acima de tudo, humano. Então, a minha mensagem, assim, né? Acho que não poderia pensar em outra coisa, cuidar da saúde mental não é sinal de fraqueza. É uma decisão estratégica. Simples assim. Né? Então, ainda que você não se enxergue com problemas, né, com os quais você não possa lidar, ou em crise, cuidar da saúde mental é sempre benéfico. É sempre benéfico. Tá? Então, não é sinal de fraqueza, não é frescura. Né? A pessoa não é fraca por isso. Pelo contrário, é um ato de coragem mesmo, acho que diante de tudo que a gente vive, né, de todos os preconceitos, é um ato de coragem mesmo. Falar assim, eu preciso de ajuda, né? Ou então assim, não tô com um problema real, mas eu quero melhorar o meu desempenho. O psicólogo, sem dúvida, é um profissional mais indicado para te ajudar e te orientar nesse caminho, tá? Então, essa é a minha mensagem, esse é meu bizu. Preciso. Agradecer muito em nome da divisão. Em nome do Brasil da Escuta também. Obrigado pela presença. Você veio do Rio de Janeiro diretamente para o episódio. Então foi muito especial. A gente espera poder valorizar tudo que foi construído aqui, o conteúdo que você deixou. E é isso. Obrigada, Gabriel. Obrigada mesmo. E parabéns pelo trabalho mais uma vez. Que realmente está sendo incrível, né? E ver o que vocês estão proporcionando ao abrir esse espaço para falar sobre temas tão importantes, tão atuais, com foco na saúde integrada, né? Física e mental das pessoas. Parabéns, tá? É isso, obrigado. Vamos juntos nessa e até o próximo episódio.